Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje estudar o primeiro tópico da lição 12, que será ministrada no dia 23 de março de 2025. O título da lição é A Igreja tem uma natureza organizacional. Esse assunto está relacionado à eclesiologia. Eclesiologia é a parte da teologia sistemática que estuda a igreja. Eu gostaria, irmãos, de fazer duas colocações aqui. A primeira é mais rápida e a segunda é um pouco mais demorada. Eu gostaria de dizer o seguinte, que erroneamente muitas pessoas dizem que a igreja é o Israel espiritual de Deus. Não, não é o Israel espiritual de Deus. O Israel espiritual de Deus são os judeus convertidos ao Senhor Jesus. Os judeus convertidos ao Senhor Jesus são o Israel espiritual de Deus. A igreja não é o Israel espiritual de Deus, amém? A igreja é a igreja. Porque muitas vezes nós vemos, as pessoas orando, Senhor, abençoa Israel espiritual de Deus, fazendo referência à igreja. A igreja não é o Israel espiritual de Deus, amém? E como nós lemos aqui, o título da lição, a igreja tem uma natureza organizacional. A palavra igreja, ela vem do grego, do grego neotestamentário, do grego, né? É eclesia. Eclesia, no latim, né? Romanizado, é eclésia, de onde vem eclesiástico. A palavra eclesia, na Bíblia, quando os escritores bíblicos estavam escrevendo a palavra eclesia, igreja, na Bíblia, estava se referindo a reunião ou assembleia. Algumas pessoas dizem, a igreja são os chamados para fora. Não é essa a percepção bíblica do termo igreja. A percepção bíblica do termo igreja é que os discípulos estavam se referindo a reunião ou assembleia. Agora, eclesia, né? Eclésia, significa sim chamados para fora, mas em um contexto histórico. E eu vou ler esse contexto histórico aqui, porque na leitura aqui, o que eu vou explicar está na leitura, que está na descrição do vídeo, tá bom? Os cidadãos da Grécia Antiga eram chamados para fora de suas casas para se reunirem na praça principal da cidade, que era chamada de Ágora. Na Ágora, eles participavam da democracia ateniense, decidindo o futuro da cidade. Os cidadãos se reuniam para nomear magistrados, decidir sobre guerra e paz, exigir que os magistrados prestassem contas e outras ações. Daí vem o nome eclésia, né? Eclésia, eclesia, do grego eclésia romanizado, do latim eclésia e eclesia, que significa chamados para fora. A palavra eclésia é formada por eclesia, né? Do grego, é formada por duas partes. Primeiro é o prefixo ek, que pode ser também o ex ou ek, que é o externo, né? Que é igual a extrair o dente, extrair o dente, exportação, vai exportar. O exoesqueleto, né? Alguns insetos têm o exoesqueleto, quer dizer, o esqueleto é para fora, protegendo os órgãos internos. Então, ek é para fora. Eclesia vem do verbo kalel, que é eu chamo, eu estou chamando. Então,
Eclesia seria chamados para fora. Então, olha só, os cidadãos atenienses eram chamados para fora de suas casas para decidirem sobre a vida pública da cidade, lá na Ágora, lá na praça principal. Quem comparecia era conhecido como cidadão, o polites. Polites era o cidadão. Quem não comparecia era chamado de idiota, idiotes. A palavra idiotes, idiota, deriva seu significado por ser o oposto de polites, que significa cidadão. Se você não era cidadão ativo, quer dizer, se você não participasse dos acontecimentos da cidade, você era chamado de idiota. Se você não era um cidadão ativo, politicamente falando, você era um idiota. Em grego, ser cidadão significava participar dos assuntos da sua cidade, da polis. Então nós tínhamos o polites, que era o cidadão, e nós tínhamos o idiotes, que era o idiota. Mas esse idiota aí, gente, não é no sentido pejorativo, no sentido ofensivo. Simplesmente significava que ele era uma pessoa que não participava da vida pública. Ele era uma pessoa passiva, ele não participava da vida pública, ele não gostava de política, ele era chamado de idiota por causa disso, que era o sinônimo de cidadão, que era o antônimo de cidadão, né? Polites e idiotes. Mas não era no sentido pejorativo da palavra. Hoje, se você chamar alguém de idiota, você está ofendendo a pessoa. Nesse contexto histórico aqui, a palavra idiota não estava ofendendo a pessoa. Ah, ele é um idiota. Por que ele é um idiota? Porque ele não participa da vida pública, ele não vai votar, ele não ia lá na Ágora, na praça pública, para levantar a mão, para votar, para questionar, para debater. Ele ficava em casa. Agora, o cidadão que era chamado para fora, ele ia lá. Ele era chamado para fora de sua casa, ia lá para a praça pública para tomar as decisões políticas da cidade. É importante entender que quando os escritores bíblicos do Novo Testamento faziam referência à igreja, à eclesia, eles tinham em mente a reunião de pessoas ou assembleia. Dessa forma, está errado nós falarmos que a igreja constitui-se daqueles que são chamados para fora. A palavra igreja no Novo Testamento não tem esse sentido, e sim o sentido de reunião ou assembleia. No entanto, em uma aplicação espiritual, ou seja, espiritualmente falando, mas é bom você deixar claro que é espiritualmente falando. A exegese é você tirar do texto a informação correta. E não está no Novo Testamento que a igreja é chamados para fora. Está no Novo Testamento que a igreja é reunião ou assembleia. Então não pode tirar uma informação do texto que não existe. Agora, se você vai falar que a igreja são os chamados para fora, você tem que enfatizar em uma aplicação espiritual. A igreja podemos dizer que a igreja foi chamada para fora do mundo, para viver uma vida dentro da presença de Deus. Mas veja bem, em um sentido espiritual, numa aplicação espiritual. O real sentido da palavra igreja no Novo Testamento não é chamados para fora, e sim reunião e assembleia. Reunião ou assembleia. Então, os chamados para fora é isso. Os cidadãos eram chamados para decidir lá na Ágora, na praça principal, sobre guerra, sobre paz, sobre assuntos de política. E aquele que ia era o polites, era o cidadão, quem não ia era o idiotes, o idiota. Não no sentido pejorativo e ofensivo, mas simplesmente era a classificação dele, porque ele não participava da vida política da cidade, ele preferia ficar em casa, preferia não se envolver com isso. É o direito que ele tinha. Mas agora, quem era chamado para fora e ia, né, aí sim, ele fazia essa eclesia, essa reunião lá na Ágora, na praça principal da cidade. É importante entender isso, porque muitas vezes a gente ouve, né, as pessoas falarem,
voltando atrás, porque a igreja é o Israel espiritual de Deus. Não, a igreja não é o Israel espiritual de Deus. Israel espiritual de Deus são os judeus convertidos ao Senhor Jesus. A igreja são os chamados para fora. Não, a igreja não é os chamados para fora. Você pode fazer isso numa aplicação espiritual, tá bom? Eu acho que ficou claro. Coloca na descrição aí, se você tiver alguma dúvida, a gente responde, tá bom? Agora nós vamos para a lição. A igreja tem uma natureza organizacional. Igreja, assembleia ou reunião. Chamados para fora numa aplicação espiritual. Texto áureo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. A leitura diária. A leitura da segunda. Uma reunião de ministério para a consagração de presbíteros. Na terça, o primeiro concílio para tratar de assuntos doutrinários. Na quarta, o apóstolo Paulo se envolvia em campanhas pela ação social. Na quinta, comissão de ética na igreja de Corinto. Na sexta, tesouraria para cuidar das finanças. E no sábado, carta de recomendação e a secretaria da igreja. Leitura bíblica em classe. Tito, capítulo 1, versículos 1 a 9. O texto bíblico diz assim. A gente sempre lê, né, irmãos? O texto áureo, a verdade prática, a leitura diária, a leitura bíblica em classe e o plano de aula da revista do professor. Por isso que o primeiro tópico é sempre um pouco mais longo. Mas eu acho importante a gente trazer o conteúdo completo da revista. Tito, capítulo 1, versículos 1 a 9. O texto bíblico diz assim. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Plano de aula. Introdução. Esse plano de aula se encontra somente na revista do professor. Eu estou trazendo para compartilhar com vocês esse conteúdo a mais, caso você tenha a revista do aluno. Introdução. Nesta lição, estudaremos a perspectiva bíblica a respeito da natureza orgânica e organizacional da Igreja de Cristo. Esta é, ao mesmo tempo, um organismo vivo e uma organização constituída de múltiplos ministérios, a fim de que a causa do reino de Deus seja atendida. Por isso, a partir do ensino bíblico a respeito da natureza da igreja, teremos a oportunidade de refletir sobre o contexto atual que muitos procuram negar
a natureza organizacional do corpo de Cristo, como se houvesse uma impossibilidade de conjugar organismo e organização. Organismo e organização podem estar juntos, sim, nós vamos ver durante esta lição, fazendo referência à igreja. Objetivos da lição. No tópico 1, analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. 2, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. 3, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Motivação. A igreja é uma instituição divina criada por Deus e edificada por Cristo para ser um testemunho vivo do reino de Deus dentro deste mundo. Por isso, essa instituição torna-se tanto orgânica quanto organizacional. Sua origem não é deste mundo, mas sua atuação se encontra exatamente neste mundo. Então aqui a sugestão de método diz aqui, né, do ponto de vista bíblico, existe o equilíbrio entre organismo e organização na Igreja de Cristo. E então aqui eu trouxe os dois conceitos. O que é um organismo? O corpo humano é um organismo. Ele é um conjunto de órgãos que constitui o ser vivo. O que é organismo? É um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. A igreja é o corpo de Cristo, um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. A igreja é um corpo de Cristo, é um organismo vivo. Olha só, o corpo funciona pela harmonia de seus membros. 1 Coríntios 12:12. Os membros não vivem independentemente uns dos outros. 1 Coríntios 12:21. Irmãos, o que é a igreja? É o corpo de Cristo. Um corpo que é constituído de vários membros, né? Membros, órgãos. Imagina um corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Aí, hoje nós vemos muitas pessoas falando: você não precisa congregar, você não precisa de igreja, porque você é a igreja. Irmãos, aqui nesse contexto, a igreja ela é o quê? É um organismo. Um organismo que possui vários membros. Se você é um membro, você não é o corpo todo, então está faltando. Então você precisa congregar sim. Né? E nós comentamos no início da aula que a igreja ela é o quê? Assembleia ou reunião. Não existe reunião de uma só pessoa. Não existe assembleia de uma só pessoa. Então essa conversa que tem por aí de que não precisa estar na igreja, de que a igreja é você, isso aí são pessoas que não estudam eclesiologia e estão ferindo a doutrina bíblica. O apóstolo Paulo fala em suas cartas sobre suportai-vos uns aos outros, né, com amor. Quer dizer, como é que você vai suportar um ao outro com amor se você é a igreja sozinho? Então, quer dizer, tem muita incoerência nessas doutrinas que aparecem aí, que você não precisa estar na igreja, que a igreja é você. Não existe igreja perfeita. A igreja ela é constituída por seres humanos. A igreja ela não é perfeita, mas pelo Espírito Santo, a igreja ela é aperfeiçoada, né? É claro que cada membro tem que ter o quê? O compromisso com Deus, né? Estamos falando de igrejas organizadas, né? Como que tem uma organização que nós vamos ver aqui e que atuam de uma maneira correta, né? Mas conclusão da lição. Não, conclusão aqui. Organismo e organização não são excludentes em si. Como membros da Igreja de Cristo, devemos o equilíbrio bíblico de ser uma igreja orgânica e viva. É o organismo, onde nós somos membros do corpo e Jesus é a cabeça. Uma igreja orgânica e viva, de modo que a sua organização honre a Bíblia e a natureza do reino de Deus. Esse organismo vivo, ele tem uma organização, ele tem uma liderança, ele tem uns departamentos.
né? A organização da igreja primitiva era simples. Ela tinha liderança centralizada nos apóstolos. Os apóstolos doutrinavam, os apóstolos instituíam liderança. Não foi isso que nós vimos aqui agora, que Paulo fez, deixando Tito em Creta? Na parte administrativa também, eles estavam envolvidos, aquela questão dos diáconos, né? Da instituição dos diáconos. Eles se reuniam em conselho, como acontece em Atos capítulo 15, que se fala que é o primeiro concílio da igreja. Atos capítulo 15, há quem considere Atos capítulo 15 como o primeiro concílio da igreja. Então nós temos aqui, irmãos, esse organismo que é uma organização, uma igreja organizada, né? Uma igreja que tem uma liderança, que tem os departamentos, que cada departamento tem a sua função. Então, e ao mesmo tempo é um organismo espiritual, né? Conforme está escrito aqui, a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual, aqui na verdade prática. A igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Deu para entender? O organismo pensa no corpo, os membros uns dos outros, os órgãos, o corpo funcionando bem, e Jesus é a cabeça desse corpo. Ou seja, não existe igreja de uma pessoa só. Ah, você não precisa congregar porque a igreja é você. Tá tudo fora da eclesiologia, né? Da doutrina bíblica dos apóstolos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, amém? Então, como organismo e como organização, que tem uma liderança, que tem departamentos, cada pessoa tem a sua função, uma coisa organizada. Então, organismo e organização. A igreja é vista como organismo e organização. Agora vamos para a revista dos alunos. Comentário, palavra-chave, organização, introdução. A Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Primeiro tópico, que é o tópico que nós vamos estudar, Tito, é o tópico primeiro, Tito e as igrejas na ilha de Creta. 1.1 Tito, versículo 4. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui. Como as epístolas a Timóteo e de Tito, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo. Capítulo 1, versículo 4, né? Capítulo 1, versículo 4. Expressão que o apóstolo também usa para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Tito era grego, Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, na Epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, duas em Gálatas e uma em 2 Timóteo, e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Tito, então, estava presente, né? As epístolas de Tito, Timóteo, são chamadas de epístolas pastorais. Amém? 1.2 O pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam. Estamos falando de Tito, né? E também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade.
Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua quarta viagem, da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. 1.3 Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada, e o grande descuido do comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Tito, capítulo 1, versículos 10 a 16. Sinopse 1. O apóstolo Paulo colocou Tito como pastor em Creta, para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja. Aqui, irmãos, no item 13, aqui, que fala de Creta, Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África. Aqui, eu lembrei de Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz de Cristo, né? Não foi ele? Não, Simão Cirineu. E aí, certa vez, alguém comentou que Simão Cirineu, acredita-se que ele fosse um homem negro. E aqui é interessante a gente ver, porque como está no norte da África, a ilha aqui, Cirene, né, unindo a Cirene no norte da África, nos termos da Líbia. E aí é interessante que, de repente, ele venha dessa ilha de Cirene, né? É só uma informação histórica e interessante, é uma informação interessante, porque nós vemos aqui que Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. Ampliando o conhecimento. Contexto histórico. Em sua viagem a Roma, Paulo havia visitado originalmente a ilha de Creta, a sudoeste da Ásia Menor, no mar Mediterrâneo, como prisioneiro. Posteriormente, depois de ser libertado de seu primeiro período de aprisionamento em Roma, Paulo voltou a Creta com Tito e trabalhou durante um breve período em seu ministério ali. A seguir, Paulo incumbiu Tito de continuar trabalhando com os cretenses para organizar igrejas, enquanto ele continuava a viagem à Macedônia. Alguns tempos depois, Paulo escreveu esta carta a Tito, instruindo-o a concluir a tarefa que ambos haviam iniciado. Paulo provavelmente enviou a carta por meio de Zenas e Apolo, que estavam viajando por Creta. Está aqui, capítulo 3, versículo 13. Auxílio bibliológico. Ordem na igreja em Creta. A carta de Paulo a Tito é breve, porém é um vínculo importante no processo de discipulado, ajudando um jovem a tornar-se um líder da igreja. Ao ler esta carta pastoral, você aumentará seu conhecimento em relação à organização e à vida da igreja primitiva e encontrará princípios para estruturar as igrejas contemporâneas, mas aprenderá também como ser um líder cristão responsável. Paulo exige ordem na igreja e um viver correto em uma ilha conhecida pela preguiça, glutonaria, mentira e maldade. Os cristãos devem ser autodisciplinados como indivíduos e devem ser ordeiros como pessoas que formam um corpo, a igreja. Precisamos obedecer a esta mensagem em nossos dias, quando a disciplina não é respeitada ou recompensada pela nossa sociedade. Embora outros possam não apreciar nossos esforços, devemos viver uma vida íntegra, obedecer ao governo e falar com prudência. Devemos viver unidos e pacificamente na igreja e sermos exemplos vivos de nossa fé
para a sociedade contemporânea. Assim, irmãos, nós terminamos o primeiro tópico da lição. Falamos sobre a origem do termo igreja, né? Um breve resumo da aula. Falamos sobre a origem do termo igreja, eclesia, que é reunião ou assembleia, não existe reunião de uma pessoa só. E ek é para fora, é o ex de exportação, de extrair, né? Ek ou ex é o mesmo, dependendo da palavra, você vai usar ek ou ex, mas tem o mesmo valor, de extrair, de ser para fora. E o kalel é o verbo chamar, então chamados para fora, que eles iam para fora de suas casas para poder participar na praça, na ágora das ações, né, das ações civis políticas, né? Quem não ia era chamado de idiota, mas não no sentido pejorativo da palavra, simplesmente pejorativo ofensivo. Não tinha sentido ofensivo. Era apenas classificado assim porque era aquela pessoa passiva que não se envolvia com a política, com as coisas da cidade. E nós falamos também que o Israel espiritual de Deus não é a igreja, são os judeus convertidos. Falamos que a Agorá é a praça principal da cidade, né? Que a gente fala Ágora. Analisamos a atuação pastoral de Tito, né? na ilha de Creta. Falamos sobre o organismo e organização. A igreja é um organismo, é um corpo que tem os seus órgãos, que tem os seus membros, que funcionam bem, e Jesus é a cabeça. Então é nesse sentido, ou seja, você também não pode deixar de congregar porque você não é igreja sozinho, né? E quem assim aconselha demonstra desconhecimento da eclesiologia. E falamos que, além de organismo, um organismo vivo espiritualmente falando, também é organização. A igreja primitiva tinha organização, tinha liderança, tinha as funções, né? A liderança centralizada nos apóstolos, tinham as funções, cada um tinha os seus departamentos, suas funções, tinha os diáconos. Então havia toda uma estrutura organizada na igreja, um organismo e uma organização. E lembrando que, espiritualmente falando, a gente pode falar que a igreja são os chamados para fora do mundo para viver uma vida com Deus, né? Mas isso é espiritualmente falando. A palavra igreja no Novo Testamento está se referindo à assembleia ou reunião. Assim, irmãos, nós terminamos esse primeiro tópico. Compartilhe essa aula com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Tem um conteúdo na descrição. Dificilmente não haverá um conteúdo na descrição. Pode acontecer de não ter algum dia, mas eu sempre tenho cuidado de colocar o conteúdo na descrição. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.